Isso aí, pessoal, estamos aqui agora para iniciar uma vigília aqui na Praia do Machadinho, em Colares. Tá um pouco escuro aqui, né? Tô com o grande pesquisador Vitório Pereira aqui do meu lado. Tô tendo essa honra de poder fazer essa vigília hoje com ele. Tudo bem, Pereira? Tudo bem, Marco. É uma honra estar aqui com você também. Poxa. Nós chegamos num momento muito propício, que é o momento do lusco-fusco, né? Aquele entardecer maravilhoso. E que em certas situações é possível até ter avistamentos aqui nesse horário, é o horário também que havia uma incidência muito grande há alguns anos atrás, né? Sim. Então nós não estamos livres de termos aqui um avistamento súbito, Sim. entendeu? Porque são sempre assim muito rápidos, entendeu? Sim. E Pereira, e aqui naquela época, você que esteve aqui, você investigou aquele caso, né, junto aos militares que aqui fizeram os acampamentos nessa praia. Eu gostaria que você comentasse sobre isso na época, né, Pereira? Na realidade, naquele período, eu conhecia os militares já alguns meses após o encerramento, digamos assim, da Operação Prato, né? Uhum. Me envolvi com eles a partir de 79, setembro de 79. E então estreitamos a amizade, fui convidado diversas vezes na época já era major, o Major Erangel Holanda, e pelo sargento João Flávio, né? Então nós tivemos aqui em diversas ocasiões, realizamos várias vigílias e eu tive a felicidade de alguns avistamentos muito contundentes aqui. Sim. Avistamentos em que eu tive a oportunidade de ver inclusive um objeto que surgiu na linha do horizonte, veio numa perpendicular ao nosso grupo, à nossa equipe, e esse objeto executou uma manobra muito rápida, subindo como se fosse 2 ou 3 degraus de uma escada, permaneceu estático por alguns segundos e depois desceu verticalmente e suavemente, penetrando as águas dessa baía maravilhosa que estamos aqui diante dela, né? Sim. Em direção ao Marajó. Certo. E aqui você teve também investigando de 79 a 85. Foi em torno de 5 anos que nós permanecemos juntos. Eu não frequentava muito aqui em virtude da minha função, né? Sim. A minha profissão, ela não me permitia, eu não tinha horas suficientes para vir de Belém aqui. Então, nos concentrávamos muito também na Baía do Sol e em outros bairros periféricos de Belém, como era o caso de Ananindeua, Benevides. E em todos esses locais nós tivemos avistamentos. Todos, né, Pereira? Todos. Incrível. Não, pode continuar. Inclusive em Benevides tivemos a oportunidade de observar um objeto que executou todas as manobras indicando que faria um pouso em uma clareira. Mas um dos companheiros que estava, era a primeira vez que ele participava com a equipe, ele se sentiu muito nervoso e acabou demonstrando isso. E o objeto, a partir do momento que percebeu essa insegurança dele, digamos assim, que por trás desses objetos havia uma inteligência comandando aquelas naves. Sim. Então, a partir do momento que perceberam que ele estava nervoso, digamos assim, ou agitado, esse objeto partiu em direção ao horizonte na velocidade de uma bala. Nossa! Uma coisa bem interessante mesmo. E eu lembro que na época você foi chamado pelo então ilustre General Uchoa para participar dos grupos de pesquisa e você estava numa oportunidade dessas, numa das reuniões na qual foi mostrado, na reunião fechada pelos militares, 2 vídeos. Isso, né, exatamente. que eles fizeram na época. Você poderia comentar isso? Esses vídeos, na realidade, são 2 daqueles 4 vídeos mencionados pelo Coronel Holanda, de que eles haviam filmado. Na realidade não eram vídeos, porque naquela época não existiam vídeos, eram filmes Super 8 ou 16 milímetros, né? Sim. Então eram filmes que tinham necessidade de ser revelados. E esses filmes, então, na hora lá desse encontro, eu tive a oportunidade de assistir a 2 deles. Um desses filmes, né? O objeto executou uma manobra em torno de uma embarcação. Houve um momento em que o próprio barqueiro assustou, caiu na água e até nos preocupou. O Holanda ficou, no caso, ele me disse que ficou aguardando, né, o retorno, a chegada desse pescador na praia para poder entrevistá-lo e saber exatamente o que ocorreu. Então o objeto circulou a embarcação dele, ele caiu na água
E o objeto, em seguida, a coisa de 100 metros adiante, o objeto mergulhou nas águas, desaparecendo. Meu Deus do céu. Esse foi um dos filmes que foi mostrado lá para nós naquele momento. O segundo filme foi justamente o inverso. É o momento em que a água ela começa a efervescer, a borbulhar e a clarear, e repentinamente surge um objeto de forma cônica. O General Shaw, inclusive, comparou ao nariz do avião Concorde, que era um nariz bem afunilado, mas logo em seguida esse objeto se tornou absolutamente incandescente e deixou a água. Quando ele deixou a água, ao invés dele subir verticalmente, ele permaneceu uma trajetória horizontal sobre a água, a baixa altitude. Somente depois, na linha do horizonte, foi que ele alcançou em direção ao espaço. Nossa. Uma visão fantástica também. Agora, é importante frisar aqui um detalhe curioso. Todo mundo menciona as 16 horas de filmagem que os militares registraram. Mas essas 16 horas dizem respeito ao bruto do material, porque os filmes eram muito curtos. Eram filmes que tinham a duração de aproximadamente 8 minutos, 10 minutos, mas o momento do avistamento, às vezes, não passava de 20, 25 segundos. Nossa. Os filmes mostravam os objetos numa evolução muito rápida. Muito rápido, né? Muito rápido. Uma coisa extraordinária mesmo. Que incrível. E os militares aqui, tanto nesse local aqui onde nós estamos hoje, estamos fazendo uma vigília aqui na Praia do Machadinho, que inclusive é uma praia que é totalmente isolada, praticamente no meio da floresta amazônica, né? Floresta amazônica ainda hoje, porque há 40 anos atrás era muito mais isolado do que hoje. Eu fico imaginando se hoje é dessa maneira que está aqui. Até eu convido a todos os amigos que estiverem assistindo virem a Colares, né? É um lugar maravilhoso, é lindo aqui, né? É lindo e vocês vão ter a noção de quanto isso aqui é afastado, né? E realmente esses fenômenos foram flagrados aqui, tanto pela nossa aeronáutica brasileira, que o Perê aqui teve a oportunidade de acompanhar isso de perto na época, né? E eu gostaria que você comentasse mais algum outro detalhe que, assim, não se fala muito da Operação Prato Perê aqui, né? Assim. Na realidade, a população, eles não tinham conhecimento exato da evolução do que se tratava, qual seria a finalidade dos militares, né? Que nós pesquisadores sabemos através de pesquisas, estudos, e que foi uma missão criada no intuito de verificar a veracidade do que a população dizia, né? A veracidade daquelas pessoas que se diziam atacadas por objetos luminosos não identificados, e a questão de trazer a segurança para a população. Então a população não sabia, não sabia sequer o nome, que a missão tinha um nome de Operação Prato, não sabia. Mas os militares orientavam a população no intuito de evitar, por exemplo, andar armados, de atirar contra os objetos, porque isso causaria uma possível reação não muito agradável, como houveram vários registros aqui, né? Às vezes a pessoa via o objeto e, estando armado, como foi o caso de um caçador aqui, ele apontou o rifle para um objeto, o específico objeto que era denominado chupa-chupa. O objeto desferiu um feixe luminoso sobre ele, ele ficou mais de um mês no fundo de uma rede, praticamente sem se mexer. Nossa. Quer dizer, então era uma coisa assim realmente que tinha que ser evitado. O povo usava de todas as maneiras, soltavam fogos, batiam panelas, acendiam fogueiras. Então é uma situação assim que os militares orientavam para evitar que atirassem, porque senão poderia ser fatal a reação, né? Sim. E em novembro aqui nós tivemos aí os 40 anos, esse grande evento que justamente foi organizado por você e pelo grande Armando Monteiro, né? O grande também pesquisador aqui que compõe aí a ufologia amazônica. Foi um evento histórico aqui, né, Perê? E foi feito também a homenagem ao Capitão Holanda, né? Aqui, até uma rua, até essa estrada que a gente liga até aqui a praia. Ela vai receber o nome de Capitão Irangê Holanda. Irangê Holanda. E a importância do Holanda nisso tudo, gostaria para o senhor, assim, que acompanhou ele de perto na época. O Holanda realmente foi o homem que
abriu as portas da ufologia brasileira para o mundo. Sim. Porque aquela declaração, a entrevista fantástica que ele concedeu à revista UFO para o editor Ademar Jevaer e o ufólogo Marco Petit, foi algo que teve uma repercussão mundial, uma coisa extraordinária. Então a ufologia brasileira ganhou credibilidade, já tinha, mas ela ganhou super credibilidade a partir daquela entrevista do major, no caso, no período que eu conheci major e depois já coronel. Mas então, uma coisa extraordinária, ele como pessoa era uma pessoa magnífica, um homem, um militar dedicado, entendeu? Uma pessoa que levava a sério as suas obrigações, e ele se dedicou muito porque era um assunto que ele gostava demais. Sim. Então, para ele foi um prazer. Tanto foi que quando a missão foi encerrada, ele deu continuidade, permaneceu mais 5 anos fazendo pesquisas de forma autônoma aqui na região, né? Sim. Então, uma figura extraordinária. E todo esse material que foi feito pelos militares, até nós estávamos conversando antes que em um período esse material ele ficou dentro de uma sala aqui no Condabra, no primeiro Comar aqui em Belém, isso, né? E esse material das fotos, das filmagens, o que você acha que aconteceu com esse material, Perê? Olha, esse material, nós conversamos de vez em quando a respeito do que poderia ter ocorrido, né? Sim. Porque houve um momento em que esse material estava sendo guardado no primeiro Comar, mas o primeiro Comar necessitou passar por uma reforma, o prédio do primeiro Comar. Sim. Algum material que era locado numa sala específica, esse material foi deslocado para um outro setor, que era o Comar, que é a Coordenação de Aeroportos da Amazônia. Então, algum material relacionado à missão militar foi deslocada para lá, mas por um curto período. Sendo que a partir desse momento não se tem mais notícia do paradeiro de algumas informações, de algumas filmagens, de algumas fotos, né? Porque foram muitas fotos. A grande maioria já foi mostrada, já consta aí do Arquivo Nacional. Mas algumas fotografias, inclusive contundentes, que eu próprio tive a oportunidade de verificar no momento daquela reunião sigilosa, algumas fotografias estão inteiramente desaparecidas. Como foi o caso, por exemplo, de uma foto obtida pelo próprio sargento João Flávio, em que ele fotografou aqui nessa região o deslocamento de uma frota de objetos que voava uma formação muito parecida a um bumerangue, em que ele me disse que chegou a verificar em torno de 160 objetos. Meu Deus, voando no sentido, num determinado sentido, no formato de um bumerangue. De bumerangue. E esses objetos, segundo ele, eram de vários tamanhos e de várias cores, entende? Ele chegou a me mostrar essa fotografia porque foi ele que obteve com a câmera dele. Sim. E eu não pude contar porque era uma coisa que ele me mostrou durante uma vigília, mas ele me disse que estava em torno de 160 objetos. Fantástico, a formação fantástica, voando numa formação em delta, entendeu? E os militares todos viram isso, sim, na época? Todos viram. O general Show ficou pasmo quando viu essa fotografia. Foi a fotografia que mais chamou a atenção do general Show, foi essa. E essa fotografia está desaparecida. Nossa. Eu não vejo ela ser mencionada e mostrada em lugar algum. Entendeu? Sim, puxa. E assim, e os avistamentos hoje aqui, Perê? Você que tem aí o grupo Ufologia Amazônica, está aqui já há 4 meses aqui na Amazônia, aqui pesquisando, né? Como que anda hoje essas atividades aqui? Elas continuam? Elas pararam? Como que continua? Na realidade, Marcos, o fenômeno ele nunca parou. Ele nunca deixou de existir, entende? Os objetos estão aqui, no nosso entorno, sendo que o avistamento é uma coisa assim, digamos, muito lento. Elas ocorrem com pouca frequência, não como aquela que acontecia na década de 70, entendeu? Sim. Os avistamentos são inteiramente casuais, questão de sorte realmente. Você pode ficar aqui uma noite e ver. E pode ficar aqui um mês e não ver nada.
Quer dizer, então você tem essa questão. Você pode passar aqui uma noite inteira e não ver absolutamente nada. Mas no dia seguinte você pode vir aqui e constatar a presença deles. Eles só não agem, o modus operandi foi alterado. Foi alterado. Foi. Ou eles atingiram o objetivo, porque na realidade eles não estavam aqui promovendo ataque como a maioria dos ufólogos diz. Eles estavam aqui realizando pesquisas, monitorando o genoma, monitorando a memória genética das populações autóctones aqui. Então, eles provavelmente estavam em busca de alguma solução para alguma deficiência deles mesmos ou de outros companheiros, né? E eles então, se alcançaram esses objetivos, por isso alteraram a maneira de operação. Eles não atacam mais ninguém e eles se mantêm a uma distância de segurança. Não é como antes, que eles vinham sobre você, chegava a poucos metros de forma surpreendente. Surpreendente. Nossa, mas incrível. E a gente está aqui, né? A gente, na verdade, estamos aqui, vamos gravar agora com o Perê aqui para um canal internacional. A gente vai estar fazendo uma vigília. Também, quem sabe, hoje a gente não é premiado aí, né, Perê? Exatamente. Estamos esperando que isso ocorra. Que ocorra aqui, mas é muito gratificante. Então eu deixo aí o convite a todos os amigos, aí tá escuro pra caramba. Tá muito... Nós estamos aqui na Praia do Machadinho, na vigília, né, nessa pesquisa de campo aqui, né? E é isso aí, pessoal. Gostaria de convidar todos, né? E agradecer a honra desse grande Perê aqui, um dos maiores pesquisadores brasileiros e mundiais aí, de um dos fatos mais impressionantes da ufologia brasileira e mundial, que foi a Operação Prato. Fantástico. Olha, um prazer muito grande estar aqui com você, Marco. Espero que possamos ter a oportunidade de vir aqui outras vezes e convidar, né, os companheiros ufólogos que não conhecem ainda essa fantástica região, porque os fenômenos continuam ocorrendo. Eles só não são tão graves como eram. Então as pessoas também da região se acostumaram. Elas já não ficam naquela paranoia de ficar acordado uma noite inteira com medo dos ataques. Isso não existe mais. No entanto, os fenômenos estão aí. Eles acontecem, as naves são vistas, são observadas. Há poucos dias, coisa de um mês atrás, houveram várias manifestações numa localidade aqui chamada Mocajatuba, né? Inclusive esse que o pessoal estava comentando no fórum aqui que teve, né? Pois é, exatamente. Então isso foi agora, dia 17, 18, 19 de novembro, que nós tivemos essas informações aí. E várias outras regiões aqui próximas. Puxa, que interessante. Então os fenômenos acontecem, os objetos estão aí. É questão de sorte agora da gente poder captar eles mais uma vez que eles estão aí na região. Nem me fale. E eu estou gravando aqui com os testemunhas da época, algumas, né? A gente vai estar editando esse material. Eu acredito que logo em breve, aí, o ano que vem, eu vou estar... a gente vai estar disponibilizando isso no YouTube, na internet. Esse grande trabalho aqui que a Ufologia Amazônica vem fazendo aqui, né, no Pará. Né? Isso, exatamente. Um grande abraço a todos e qualquer coisa a gente volta numa live com um avistamento de UFO. E daqui a pouco, se possível. Valeu, gente. Um abração a todos aí, a todos que estão assistindo. Valeu.